Olá, irmãos e irmãs da TV Viva Promessa, seja bem-vindo. Você está assistindo esse vídeo dentro da playlist da Conferência de Missões 2025. Você é nosso convidado para assistir esse vídeo até o final e as outras entrevistas do dia de ontem. Hoje nós estamos no segundo dia e ontem nós tivemos aí pelo menos 3 entrevistas especiais com os palestrantes de ontem, Renato Camargo, Ricardo Costa, Ayrton Dias, e a transmissão do culto de ontem à noite. Tudo isso está na nossa playlist do nosso canal. Você é nosso convidado para, depois desse vídeo, assistir aos outros também. E agora eu vou receber aqui o pastor Jailton Souza. Pastor, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui participando desse momento interativo. Prazer. Prazer nosso, pastor. Seja bem-vindo aqui. Sempre uma felicidade tê-lo aqui, tá? Muito obrigado. Aos nossos irmãos que não lhe conheçam, sejam de outras regiões, de outras conversões, se apresente rapidamente e quem é o pastor Jailton, né? Maravilha. Sou o pastor Jailton, sou esposo da irmã Gessiele, pai do Samuel, e atualmente eu pastoreio a igreja de Vila Falque, Mauá, e também sirvo a Deus na Convenção Regional Paulistana como secretário. Que bênção, pastor, bênção. Então um abraço para os nossos irmãos da Vila Falque. Opa, com certeza, meu irmão, obrigado. Pastor, primeira vez que está aqui na Conferência de Missões 2025, né? Conferência de Missões aqui de Santo Amaro? Não, essa já é a terceira que eu consigo participar, né? Já estamos na 4ª conferência, mas consegui participar, graças a Deus, de 3 delas. Muito bom, é uma ocasião muito importante, muito especial. E aqueles que participam sabem o quão especial é estar num momento como esse. Eu ia perguntar aqui ao senhor, para introduzir a nossa conversa, né? Qual a importância, né, de uma conferência que fale sobre missões, né? Para não só a igreja de forma geral, quanto a região de São Paulo, a igreja no Brasil, mas para o crente em geral, né? Qual a importância de participar de um movimento como esse? Eu acho que a importância, ela é profunda por se tratar de um despertamento. A igreja vive um momento muito especial em relação a um despertamento missionário, e aqueles que têm o privilégio de participar de uma conferência que trata de um tema tão relevante como esse, sem dúvida alguma, sai daqui com um pensamento diferente. É uma nova pessoa, é um novo cristão com uma mente totalmente revitalizada, digamos assim, para a área de missões. Que bênção, pastor. Que bom, que bom. E aí, para a gente, já que o senhor falou sobre essa importância, né? Essa primeira pergunta, eu acho que ela é exatamente sobre isso. O que significa, então, na prática, para o nosso irmão que está nos ouvindo, servir a cidade com o evangelho? Porque a gente ouve isso, mas talvez a pessoa não consiga abstrair, né? Para ser prático, o que seria isso, pastor? Ou como seria? Sim, claro. Em uma das palestras que nós ouvimos ontem, o pastor Ricardo Costa, ele falou uma frase que é mais ou menos assim, e é muito interessante, que a igreja, que a missão na igreja, ela não é teórica, né? Ou seja, a missão, ela tem que ser prática. Então, quando nós entendemos missão com o senso de uma atividade prática, a nossa visão sobre isso muda e as nossas atitudes também. A igreja, ela aprende dia após dia a se doar. É uma comunidade que se doa para alcançar as pessoas. E ela se doa de muitas maneiras, né? Há muitas situações práticas que podem ser utilizadas para se alcançar as pessoas. Âmbitos educacionais, acadêmicos, âmbitos sociais, âmbitos relacionados a aconselhamentos. Enfim, nós temos muitas estratégias hoje que podem ser utilizadas pela igreja dentro do seu contexto, que possibilitam, sim, o alcance de pessoas vulneráveis. Claro, quando nós falamos de pessoas vulneráveis,
às vezes nós entendemos como pessoas que, de repente, não tenham um poder aquisitivo, né, relevante, mas precisamos entender que nem sempre é só isso. Uma pessoa, ela pode ter muitos recursos, ela pode ter uma vida financeira abastada, mas ainda assim ela pode lidar com muitos problemas e que hoje em dia são infelizmente, muito comuns. Ansiedade, depressão e tudo mais. Então, a igreja, por meio de atividades práticas, pode sim alcançar também essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Que bênção, pastor. Quando a gente está falando da igreja alcançar essas pessoas, é possível a igreja estar num local, então? A gente perguntou como é que na prática a igreja serve a cidade, né? Com o evangelho. Sim. Então, é possível também estar no local, uma igreja local, estar num local, numa cidade, num bairro, numa região, e não estar servindo a cidade? Infelizmente, é totalmente possível, né? Às vezes nós estamos atuando num determinado local e às vezes nós estamos alheios às necessidades desse local. Às vezes a igreja está incluída dentro de um contexto e ao mesmo tempo ela pode estar imperceptível aos olhos daquela comunidade. Infelizmente acontece, e isso precisa acender um alerta, né, para a igreja, para essa comunidade, e que indica que ela precisa sim mudar a sua postura, mudar a sua iniciativa em relação a isso. A igreja, ela vive para atender a comunidade local. Se ela não faz isso, então ela tem que se questionar onde está a sua relevância. E a gente interessante sobre isso, pastor, porque a gente pensa sobre isso, né? A igreja, ela pode estar invisível à comunidade, é uma via de mão dupla, né? Quando a igreja não enxerga a comunidade, e portanto a comunidade é invisível aos olhos da igreja, ela também se torna invisível aos olhos da igreja, aos olhos da cidade, da comunidade. Aqui, por exemplo, ao redor de Santa Amaro, a gente pôde andar um pouquinho, né, chegamos aqui na sexta-feira, e tem muitas igrejas, né? Aí eu fiquei pensando, numa cidade do tamanho de São Paulo, quantas igrejas nós temos? Agora, não é verdade que em todas as ruas, em todos os bairros em que tem uma igreja, aquele bairro foi alterado, pelo contrário, né? A gente tem muitas igrejas, mas a cidade continua sofrendo, continua tendo pouco impacto desses que disseram que encontraram com o evangelho. E aí a pergunta vem, como descobrir as necessidades da comunidade que estão ao redor de onde esse povo se reúne para cultuar, para congregar? Maravilha. Eu penso que isso acontece por meio de um engajamento da igreja local. Hoje, a igreja, me refiro à nossa igreja, a Promessa, né? Sim. Adventista da Promessa. A igreja, na sua liderança, tem trabalhado no intuito de ajudar as igrejas locais a criar sua filosofia de ministério, né? Então, a filosofia de ministério da igreja local te dá um propósito, te dá uma clareza para que você, como igreja, atue de forma eficaz no seu bairro, na sua comunidade. Então, eu penso que esse engajamento é super importante. Numa das fases de filosofia de ministério, a liderança da igreja, ela vai se reunir para tratar dos seus pontos fortes e fracos internamente falando. Mas ela também vai tratar das necessidades da comunidade. Então, isso é possível hoje em dia por meio de informações estatísticas, né? Eu acho que a igreja ela precisa ter essa disposição para buscar essas estatísticas, visitar a uma escola do bairro, procurar saber se o bairro ali tem uma associação de moradores, né? Buscar contato com essa associação, sobre o que eles tratam. Então, tem caminhos que a igreja pode buscar para tentar entender melhor,
né, a necessidade do bairro. Quando a igreja entende as necessidades pontuais daquela comunidade, ela também vai passar a entender a sua necessidade frente a isso, né? Então, se a comunidade ela tem um anseio muito forte por resolver questões sociais, então a igreja ela vai entender que ela precisará atuar também fortemente nessa questão social do seu bairro, porque ali ela vai conseguir alcançar pessoas para Cristo. Bem. Olha aí, meu irmão, espero que você esteja anotando, né, os insights, não é uma palavra que a gente, do nosso tempo, né? E nessas conversas surgem, obviamente, muitos insights dos nossos palestrantes, né? E é bom que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar em nós, né? Anotar. Pastor, uma pergunta que eu acho que talvez eu me faço, né? Assistindo essas conversas depois, ouvindo a conferência, né? A gente está ouvindo aqui. Uma pergunta que eu me faço é assim: para nós crentes, é muito claro a questão da pregação do evangelho. Isso é muito caro para a nossa igreja, né? Pode ser que não seja muito caro para o movimento evangélico no geral. A palavra vive um tanto de descrédito, né? Não pela palavra, mas por aqueles que o seguem, né? Aí se torna com foco em milagre, com foco em prosperidade, com foco em dar uma guinada na vida, seja por meio coach, etc. Mas para nós, a pregação do evangelho é algo muito caro. Sim. E talvez o raciocínio mais lógico que a gente faça eu sirvo a cidade pregando um evangelho cristocêntrico, bíblico, explicado, a palavra bem explicada. E tá tudo certo e, obviamente, isso tem a primazia, né? A igreja ela é chamada a anunciar. Mas também é verdade que Paulo vai dizer assim, que nós somos cartas vivas, né? Eu gosto de falar isso lá na igreja local, carta não fala, carta é lida, né? A ideia parece que é que a sociedade nos leia mesmo, né? E quando eles nos lerem, eles vão olhar se o nosso discurso tem a ver com a prática. Como é que a gente pode ser um povo equilibrado nessa questão, pastor? Entre obviamente, não banalizar, não deixar para segundo plano ou terceiro plano a pregação do evangelho, que é extremamente fundamental à igreja e o povo de Deus, mas também equilibrar com outras práticas, como a das questões sociais para o senhor. Como ser uma igreja equilibrada nisso, né? A igreja de Atos parece ser muito bem equilibrada nisso, né? Sim, perfeito. Apesar de tudo isso que você mencionou em relação à questão do próprio descrédito, né? Que a igreja brasileira sofre, e de fato, você tem toda a razão nessa análise, porque infelizmente, nós temos igrejas que, de fato, não têm esse comprometimento com a palavra. Mas, apesar disso, eu me lembro que uma vez eu tive acesso a uma pesquisa produzida pelo IPEC na época. Eu não lembro o ano exatamente, mas não faz tanto tempo assim. Em que ela avaliava a credibilidade das instituições brasileiras. Por incrível que pareça, a igreja, apesar de tudo isso, ela ainda tem credibilidade. Primeiramente veio o Corpo de Bombeiro como a instituição de mais crédito, e em segundo lugar vieram a igreja e a Polícia Federal. Então, em questão de credibilidade, a igreja está ali entre as instituições que mais têm crédito. Glória a Deus. Isso se deve, graças a Deus, a pessoas comprometidas, a igrejas comprometidas, a igrejas sérias. Não querendo dizer que nós somos os melhores, longe disso, mas eu tenho um orgulho pessoal de afirmar que eu faço parte de uma igreja séria, de uma igreja que valoriza a palavra, né, de uma igreja que valoriza a ação do Espírito Santo. Discipulado. De uma igreja que luta, que batalha para que os seus membros, de fato, sirvam a Cristo. Quando nós tratamos da relevância da igreja de servir a cidade, obviamente nós estamos falando de uma comunidade que vai lidar com estratégias. Quando nós trabalhamos em revitalização da igreja ou em filosofia ministerial da igreja, nós também lidamos com o estudo daquilo que é essencial
e aquilo que é forma. Essencial, princípio, você não discute, você não muda, não tem como a gente mudar. Ah, porque a igreja tem que adorar. Isso é princípio, a adoração é princípio. A igreja tem que discipular. Princípio, discipulado é princípio. Agora, você tem formas de fazer um discipulado, né? Por exemplo, discipulado. Nós podemos fazer um discipulado 1 a 1. Nós podemos fazer um discipulado em grupo de 10, 12 pessoas ou um grupo menor, enfim. Dependendo da necessidade da igreja, do contexto da igreja, né, da disposição da igreja, a forma ela pode ser diferente, mas o princípio continua. Então, eu penso que a igreja ela tem que trabalhar com estratégias, mas sem ignorar o que é essencial para ela, né? E graças a Deus, nós temos trabalhado com isso. A Igreja Adventista da Promessa, ela tem trabalhado com isso. Ela tem trabalhado com formas diferentes, mas sempre mantendo aquilo que é essencial. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, a missão social é parte da missão espiritual ou são coisas separadas? Segundo Tiago, é junto. Não dá para a gente separar a missão social da missão espiritual. Tiago diz assim, olha, se você reconhecer que um irmão está passando por necessidade e você simplesmente dizer, vá em paz, então você não está agradando a Deus com isso, né? Você tem que ajudar. Hoje, na nossa sociedade, nós lidamos com essa realidade também. Aliás, à época de Cristo, isso já era comum, já existia. Inclusive, a Bíblia afirma, né, nas palavras do próprio Cristo, de que os pobres sempre tereis convosco. Então, sim, a igreja, ela vive num contexto em que ela se encontra entre pessoas em situação de vulnerabilidade. E quando nós estamos falando assim de um contexto mais urbanizado, isso é ainda comum, né? Então, não é raro você passar por uma via e ver ali pessoas, né, em situação de vulnerabilidade. A igreja ela precisa, de certa forma, também lidar com estratégias para alcançar essas pessoas, né? Levando não apenas o pão que perece, né? Não apenas aquilo que vai satisfazer a uma necessidade momentânea, passageira, diária, mas também levando para essas pessoas o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus, levando uma transformação espiritual, uma transformação de mente. A igreja ela foi transformada por Cristo na sua mentalidade, né? E essa transformação que ela obteve, ela tem ali a possibilidade e o dever de também transmitir a outros que ainda não conhecem o Salvador. Glória a Deus. O senhor tem algum exemplo, pastor, de impacto social que marcou o senhor nos últimos anos, assim? Pode ser da nossa igreja? Sim, sim. Eu penso que o impacto social, ele é relevante porque ele muda a mentalidade da igreja, a forma como a igreja enxerga e a forma como a igreja trabalha. Na própria igreja local, nós temos, na nossa IAP de Mauá, em Vila Falque, onde eu pastoreio, nós temos lá uma atividade que nós conduzimos junto a pessoas em situação de vulnerabilidade, junto a moradores de rua e tudo mais. Então, principalmente nessa época de frio, a igreja tem a preocupação de fazer ali uma comida gostosa, quente e distribuir, né, para com essas pessoas. Então, isso para mim é reconfortante e impactante. Mas também nós temos pessoas ali na igreja local que atuam em projetos de capelania prisional. Enquanto nós temos a liberdade para ir e vir dentro da nossa Constituição brasileira,
Tem pessoas que não têm essa possibilidade, né? Porque estão numa situação de aprisionamento, né? Enfim, e às vezes elas não são alcançadas. E quem é que alcança? A igreja. Nós falamos há pouco que a igreja ela tem credibilidade. E muitas vezes essa credibilidade vem por conta desses trabalhos que são realizados, né? Historicamente entra em lugares que às vezes o Estado não consegue entrar, né? Não consegue entrar e a igreja entra e faz muito bem esse trabalho. Verdade. A igreja lá ela é respeitada, né? Ela é respeitada. Eu fico impressionado assim com os relatos de pessoas que trabalham com capelania prisional. Quando elas estão lá pregando a palavra, elas pregam com autoridade, elas olham nos olhos daqueles que estão ali, falam com autoridade, você tem que se arrepender, você tem que mudar, e as pessoas respeitam, entendeu? Então, assim, elas podem colocar medo, né, às vezes por conta da sua situação, por conta, né, dos seus hábitos, mas quando a igreja chega, a igreja ela é respeitada porque ela tem a autoridade de Cristo, aquela autoridade de Atos 1, né? 8, né? Quando a igreja recebe poder para proclamar, para testemunhar. Então a igreja tem esse poder e ela usa esse poder para testemunhar, para proclamar o evangelho. E por fim, uma outra ação que me impactou, e aí numa outra igreja da qual eu já fui pastor, é uma ação voltada para dependentes químicos, né? Me permita mencionar aqui o nome desse projeto, é o Gavin, né? Que hoje o pastor que está pastoreando lá essa igreja de Parque João Ramalho, em Santo André, está à frente desse trabalho. É um trabalho importante, porque tem promovido uma mudança, uma transformação, uma esperança em pessoas que, infelizmente, têm lutado contra vícios, né, em drogas, em álcool, enfim. Então, Deus tem nos conduzido a enxergar o evangelho sobre esse prisma de alcançar pessoas por meio dessas ações sociais importantes. Verdade. Uma vez eu trabalhava na Unimed em Curitiba, né? Uma vez almoçando com uma pessoa, ela começou a reclamar da igreja. Falar que a igreja só roubava, que tinha muita igreja e tal. E aí eu comecei a ficar incomodado, né? Que ela estava falando muito e tal. E aí eu falei assim, cara, mas a igreja vai no presídio, né? Às vezes a família rejeitou o cara, mas a igreja acredita nele. Exatamente. E aí ele falou, não, eu falei assim, cara, assim, ó. Se você jogar um livro do Freud dentro de uma cadeia, acontece alguma coisa? Você joga um livro do Freud dentro de uma cela, você volta daqui a 3 anos, tá a mesma coisa. Você jogar um livro, qualquer outro livro da ciência, de um Hawkins, né? Uhum. Deus, um delírio. Você joga lá o livro do Hawkins, Deus, um delírio lá, volta daqui a 4 anos, é a mesma coisa. Agora, se você jogar uma Bíblia dentro de uma cela, os camaradas abrirem e lerem e acreditarem, daqui a 1 ano você volta, os caras mudou. Completamente. Tá tendo culto lá dentro. Sim, exatamente. Então, assim, a igreja tem, obviamente, historicamente, ela vai se moldando ao seu tempo para ser mais útil à sociedade, porque a sociedade muda. Sim. A sociedade muda. Os desejos, os anseios mudam, as necessidades mudam, né? Por exemplo, a Cracolândia aqui em São Paulo não está aí desde que o São Paulo é São Paulo. Se formou algum dia, então, de alguma forma, a igreja se adequa a essa realidade para atender essa Cracolândia que passou a existir. Perfeito. Né? Uma igreja se adequa como uma resposta a essa carência da sociedade. Mas é muito verdade aquilo que o senhor falou aqui, a credibilidade é muito grande por causa do poder que ela carrega, né? Com certeza. Não é dela, né? Sim, Deus sim. disse, vocês receberão poder. Exatamente. E serão minhas. Inclusive na Cracolândia, a igreja está lá também. Sim, né? Por mais que você veja ali pessoas nessa condição tão decadente, mas sempre tem alguém ali fazendo um trabalho pela igreja, voltado para aquela comunidade, né? O Estado tenta de uma forma ou outra resolver o problema, não consegue, mas a igreja está lá, fazendo um trabalho de formiguinha, né? Levando ali a palavra, levando
situações para tentar mudar aquela realidade. Uma vez eu li, eu acho que um artigo de um pastor que dizia assim: você acha que a igreja é ruim? Agora imagine a sua cidade sem igreja, né? Imagine os hospitais sem igreja. Nós abordamos aqui a questão da capelania prisional. Mas existem capelanias hospitalares, capelania universitárias. Asilo, exatamente. Então, assim, imagine, se você acha que a igreja é ruim na sua cidade, na sua comunidade, né? Se você acha que a igreja é tudo de ruim mesmo, tudo de mal que você tem ouvido falar, então imagine como seria a sociedade sem a igreja. Imagina. Então, é simplesmente inimaginável, né? Porque a contribuição que a igreja faz para a sociedade é indizível, é algo assim que não se pode medir. E faz porque não é uma obra da igreja, né? Não é a força da igreja, não é, mas é o poder do Espírito Santo. A igreja, ela atua, ela é relevante, sempre vai ser relevante, porque quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Agora, obviamente, para você crente que nos escuta, né? Eu também sou crente, vale dizer que às vezes a única Bíblia que alguns ateus, né? Ou uma pessoa não religiosa, às vezes a única Bíblia que alguns que não conhecem a Deus vão ler é a nossa vida, né? Com certeza. E aí, se cada crente olhar para si e dizer assim, eu preciso ser... Se a única Bíblia que alguém vai ler, alguém que trabalha comigo lá na Unimed, lá na Unimed eu trabalhava com uma pessoa que ela era bruxa, assumidamente. E aí, toda vez que eu ia trabalhar, eu lembrava disso, eu dizia assim, e se talvez a única Bíblia que essa mulher tiver contato, for a Bíblia, entre aspas, Gustavo, né? Porque eu sou lido como carta. E se a única Bíblia que ela tiver contato for comigo? Então, vai ser triste, né? Se eu for um mau exemplo de cristão. Exatamente. Nessa responsabilidade social, pastor, eu acho que a gente fecha muito bem dizendo assim, se cada crente assumir o seu posto, a gente cumpre melhor, né? Com certeza, com certeza. Nós somos soldados, todos nós, soldados de um grande exército, de um vitorioso exército, que é o exército de Cristo, né? A igreja, ela tem atuado no intuito de fomentar a ideia de que todos nós somos missionais, né? Antigamente nós tínhamos mais forte aquela designação dizendo que missionários eram aqueles que se destacavam para um outro país. Estava no front, né? Isso. Então, você está aqui na igreja local, mas aí, como é que você é missionário? Se você for designado para fazer missões em um outro país. Vamos fazer missões na África, vamos fazer missões... Então, missionário. A igreja, ela tem procurado trabalhar muito a questão não do missionário propriamente, embora seja muito importante, embora a igreja também fomente isso, mas a igreja, ela estimula a questão do ser missional, que é aquela ideia de que cada cristão é um missionário onde ele estiver. Então, eu estou lá na minha família e a esposa é cristã, de repente o esposo não é, mas quem é a primeira pessoa que deve evangelizar esse esposo não crente, né? Essa pessoa não crente? É a esposa. Às vezes, ela não vai abrir a Bíblia e falar da Bíblia, explicar a Bíblia, uma história da Bíblia, um conceito bíblico, mas a sua atitude vai falar, né? A forma como ela vai tratar essa pessoa, a forma como ela vai representar Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo, né? E eu acho que mais profundo que isso ainda, né? Ou tão quanto, nós somos luz e sal da terra. Então a luz, ela é vista e o sal age para transformar, né? Às vezes o sal não é visto, mas o sabor é sentido. Então a igreja, ela tem essa preocupação e nós devemos ter essa preocupação. Nós somos missionais. Eu, como cristão, não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou um líder de ministério, não importa. Mas eu sou um membro de igreja sem nenhuma função na igreja, sem nenhum cargo de liderança.
eu tenho uma missão de ser um cristão que vá proclamar as grandezas de Deus às pessoas ao meu redor. Eu tenho um amigo, aquele amigo ele pode conhecer Cristo através das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas ações, dos meus pensamentos, né, autenticamente cristãos e assim por diante. Então, isso é necessário que nós entendamos, porque de fato ser missionais é uma responsabilidade de todo soldado, de todo crente. Amém. Pastor, obrigado por esse tempo aqui, viu? Que conversa boa. Eu que agradeço, meu irmão. Muito bom. Fico sei feliz. Que o seu painel ainda vai vir, né? Vai. E a gente deseja aí que seja um painel muito abençoador, que seja bênção aí para a conferência. Obrigado, agradeço aqui a TV Promessa, a TV Viva Promessa, a todos os telespectadores, Deus abençoe a cada um. E orem por nós, orem pela conferência, né, que Deus continue abençoando grandemente. Ontem foi um dia maravilhoso, hoje também vai ser ótimo, e com certeza Deus está fazendo a obra aí por meio dessas palestras, dessas ações que a igreja tem feito para tornar a missão cada vez mais visível, mais relevante. A gente tem finalizado aqui com todas as pessoas que a gente traz aqui, a missão em um minuto. Se o senhor pudesse dar uma dica, um conselho para uma igreja ou para um crente sobre missão em um minuto, qual seria? A recomendação, o conselho que eu daria para um crente é que se deixe ser usado por Deus com dons espirituais. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Dentro do contexto da igreja, tem dons que realmente são relevantes para servir aquele contexto, para servir aquela comunidade. Então, a recomendação, irmãos, se abram para isso, se abram para serem usados por Deus. Isaías, ao receber aquela visão de Deus, aquela visão dos querubins, dos serafins, ouviu-se uma voz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A resposta: eis-me aqui, envia-me. Então, é a recomendação que a gente faz. Deixe-se usar por Deus com dons espirituais para servir a sua comunidade. Amém, pastor. Obrigado, viu? Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Você que está aqui na TV Viva Promessa, que deixe o seu like aqui nesse vídeo, né? Não esqueça de comentar, compartilhar. E se você não assistiu os outros vídeos, você é nosso convidado para assistir a playlist completa com todas as entrevistas da Conferência de Missões 2025.